da Promotoria da Cidade do México cumpriram um mandado de prisão contra Alfonso N., ator de dublagem. Atrás das luzes, da fama e dos tapetes vermelhos, existe um lado obscuro que poucos imaginam. Atores mexicanos que um dia foram ídolos do público, hoje cumprem pena atrás das grades, pagando o preço de seus erros. De galãs de telenovela a reclusos esquecidos, essas histórias demonstram que a queda pode ser tão rápida quanto brutal. Ao meu advogado quando já tenho uma ordem, vamos te chamar. Pablo Lyle tinha tudo. O rosto perfeito para a tela, o carisma que conquistava o público e uma carreira que mal começava a decolar rumo ao estrelato. Mas bastou um instante, um único golpe no lugar errado para que o ator passasse de promessa das telenovelas a recluso em uma prisão na Flórida. Era 31 de março de 2019 em Miami. Pablo viajava com sua família quando um incidente de trânsito acendeu o pavio. Juan Ricardo Hernández, um homem de 63 anos, bateu na janela do carro onde o ator se encontrava. O cunhado de Pablo acelerou para fugir, mas em questão de segundos, Lyle saiu correndo, alcançou o idoso e desferiu um soco que o fez desabar no asfalto. 4 dias depois, Hernández estava morto. A notícia se espalhou como pólvora no México e nos Estados Unidos. A defesa de Lyle tentou convencer o tribunal de que ele agiu em legítima defesa, mas a lei da Flórida não lhe deu razão. Nos meios de comunicação, milhares de fãs se dividiram. Alguns o viam como um pai protegendo sua família, outros como um homem incapaz de controlar sua ira. Mas a indústria do espetáculo foi implacável. Contratos cancelados, projetos suspensos, seu nome se tornou sinônimo de tragédia. Em outubro de 2022, após um processo midiático e doloroso, um júri o declarou culpado de homicídio involuntário. E em fevereiro de 2023, chegou a sentença: 5 anos de prisão, 8 de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário. Para um homem que brilhava nos tapetes vermelhos, a queda foi brutal. A tragédia alcançou até mesmo sua vida pessoal. Sua esposa, Ana Araújo, anunciou a separação em 2023, embora tenha prometido continuar apoiando o pai de seus filhos. Desde então, Pablo cumpre sua sentença em silêncio, enquanto seus advogados buscam uma redução de pena. Mas nos corredores frios da prisão, a pergunta ressoa sem trégua: como um instante de fúria pôde destruir tudo? 2. Rafael Amaya. Durante anos, Rafael Amaya foi o rei indiscutível da televisão hispânica. Transformou Aurélio Casillas, protagonista de El Señor de los Cielos, em um personagem de culto amado e temido por milhões. As audiências batiam recordes, seu nome aparecia em todas as manchetes e parecia que nada podia detê-lo. Mas o que o público não sabia era que por trás das câmeras, Amaya estava travando uma batalha que quase destruiu tudo. Sua guerra contra os vícios. Em 2019, o rumor se tornou pesadelo. De um dia para o outro, desapareceu das gravações da 7ª temporada sem explicação. Fãs e meios de comunicação especulavam: férias, problemas de saúde, um conflito com a produção. A verdade era muito mais sombria. Rafael havia sido internado em uma clínica de reabilitação em Culiacán, encontrado em estado crítico com paranoia e delírios provocados pelo abuso de drogas e álcool. A notícia caiu como uma bomba. O homem que interpretava um narcotraficante na ficção estava sendo consumido ironicamente pelas mesmas sombras que cercavam seu personagem. A Telemundo, sem opção, teve que reescrever a série. Aurélio Casillas morreu, e com ele a carreira de Amaya parecia terminar. Durante meses, nada se soube dele. Nos corredores da indústria falava-se em voz baixa. Sobreviveria, voltaria ou se juntaria à longa lista de talentos perdidos no abismo das adições. A incerteza era total. Até que em dezembro de 2020, ocorreu o impensável. Rafael reapareceu publicamente recuperado, acompanhado por amigos e empresários que o apoiaram na sua reabilitação. São parentocasta tintelasi.
Com clareza e pela primeira vez em muito tempo parecia livre. Em 2021, a surpresa foi ainda maior. A Telemundo o recebeu de volta assinando um contrato exclusivo e devolvendo-lhe um lugar na tela que tinha sido seu. A história de Rafael Amaya não é a de um criminoso nem a de um fugitivo. É a de um homem que quase se perdeu em seus próprios demônios, mas que conseguiu voltar quando todos o davam por vencido. Uma queda brutal seguida por uma segunda chance. Hoje, Amaya é visto como um símbolo de resiliência. Seus fãs o aplaudem não apenas como Aurélio Casillas, mas como Rafael, o homem que venceu seu próprio inferno. Sua mensagem é clara: a glória pode voltar mesmo quando a escuridão parecia ter vencido. Maurício Islas. Maurício Islas foi durante anos um dos galãs mais respeitados da televisão mexicana. Seu olhar intenso e seu talento o levaram a protagonizar sucessos que marcaram toda uma geração. De sonho de amor aos trilhos do amor, seu rosto estava em cada sala de estar, tornando-se sinônimo de sucesso e estabilidade. Mas por trás das câmeras, uma acusação inesperada quase derrubou o que ele havia construído em décadas. Em 2016, uma ex-namorada o acusou publicamente de violência doméstica. Não houve fotos, não houve provas contundentes, mas sim manchetes, rumores e um julgamento feroz no tribunal mais implacável de todos, a opinião pública. Da noite para o dia, o galã, que parecia intocável, se viu sob suspeita. As redes sociais explodiram. Os noticiários repetiram a notícia uma e outra vez, e seu nome ficou marcado pela palavra mais corrosiva: agressor. Maurício negou com todas as suas forças. Em entrevistas e comunicados, insistia: jamais bati em uma mulher. Seus advogados saíram à frente, mas o dano já estava feito. Não houve prisão, não houve julgamento formal, mas sim projetos cancelados, contratos desfeitos e produtores que de repente o viam com desconfiança. O telefone que antes não parava de tocar agora guardava silêncio. Alguns colegas o defenderam, outros preferiram se afastar para não se mancharem com a polêmica. E enquanto isso, o público se dividia. Vítima de uma acusação falsa ou culpado sem condenação, a dúvida se tornou uma sombra permanente sobre sua carreira. Com o tempo, Maurício conseguiu voltar à televisão em produções como José José, O Príncipe da Canção e Sem o Seu Olhar. Mas toda vez que dava uma entrevista, a pergunta voltava como uma ferida que não cicatriza. Hoje continua trabalhando tentando reconstruir uma imagem que se quebrou em questão de dias. A história de Maurício Islas revela uma verdade incômoda. Nem sempre é necessária uma sentença para destruir uma reputação. No mundo do espetáculo, às vezes basta uma acusação para mudar tudo. E embora ele continue insistindo em sua inocência, a dúvida nunca o abandonou completamente. Alfredo Adame. Alfredo Adame foi durante décadas um rosto familiar na tela, galã de telenovelas, apresentador de programas matutinos, querido por donas de casa e respeitado no meio artístico. Mas com o passar dos anos, sua carreira deixou de girar em torno de seus papéis e começou a girar em torno de suas brigas. Adame já não era lembrado pelo melodrama das telenovelas, mas pelo drama real de seus confrontos de rua, suas declarações incendiárias e suas prisões relâmpago. O ponto de ruptura chegou em 2020, em plena via pública. Um simples atrito de trânsito com um motorista de aplicativo terminou em gritos, insultos e golpes. E tudo ficou gravado. Em questão de horas, o vídeo de Alfredo Adame brigando em plena rua se tornou viral, reproduzido milhões de vezes, transformado em meme, em piada, em escândalo. O ator passou algumas horas detido e saiu sob fiança, mas a reputação que um dia foi de galã da Televisa ficou enterrada sob os escombros do ridículo. E não foi um caso isolado. Ao longo dos últimos anos, Adame se envolveu em múltiplas brigas físicas e verbais, desde disputas com colegas da televisão até batalhas legais por difamação e ameaças. Sua inimizade com a apresentadora Laura Bozzo foi exposta nos tribunais. Sua rivalidade com Carlos Trejo, autor de K,
terminou em um grotesco desafio de boxe que nunca se concretizou. Cada escândalo parecia alimentar o seguinte. Longe de tentar reparar sua imagem, Adame encontrou na polêmica uma nova forma de permanecer relevante. Enquanto outros atores caem no esquecimento após um escândalo, ele parece abraçá-los, multiplicá-los, convertê-los em parte de sua marca pessoal. Para alguns, é a prova de sua autenticidade. Um homem sem filtros em uma indústria de máscaras. Para outros, não é mais do que o símbolo de um temperamento tóxico que deveria ter ficado no passado. Em 2022, voltou às manchetes com sua participação na Casa dos Famosos e, fiel ao seu estilo, não decepcionou. Discussões, insultos, confrontos. Cada episódio gerava conversa nas redes sociais. Adame parecia mais vivo do que nunca no olho da tempestade. Hoje, Alfredo Adame continua sendo um dos personagens mais controversos da televisão mexicana. Não enfrentou sentenças graves, apenas detenções temporárias e acordos extrajudiciais, mas o dano ao seu prestígio artístico é inegável. O irônico é que, na era das redes sociais, essa mesma polêmica que destruiu sua imagem de galã é a que o mantém no foco midiático. No seu caso, o escândalo não foi um obstáculo, foi combustível. Eleazar Gomes. Eleazar Gomes era o exemplo perfeito do ator jovem com tudo pela frente. Fama precoce, papéis em telenovelas de sucesso e uma base de fãs que o seguia como se fosse uma estrela do pop. Havia nascido para estar diante das câmeras e seu carisma prometia levá-lo ao topo da televisão mexicana. Mas na noite de 4 de novembro de 2020, em um apartamento na Cidade do México, essa promessa desmoronou em questão de minutos. Naquela noite, sua parceira, a modelo peruana Stephanie Valenzuela, gritou pedindo ajuda. Os vizinhos ouviram os golpes, as sirenes chegaram e a cena foi devastadora. Marcas no rosto e no pescoço da jovem. Minutos antes, Eleazar tinha lhe proposto casamento. Ela hesitou, não respondeu como ele esperava e a fúria do ator se desencadeou em violência. A prisão foi imediata. Eleazar passou de ser capa de revistas juvenis a desfilar algemado rumo ao Ministério Público. As manchetes eram claras. Violência de gênero em flagrante. O país inteiro falava do caso, e o contexto não podia ser mais implacável. O México vivia uma onda de indignação contra os feminicídios e o maltrato às mulheres. Desta vez, a indústria não ia olhar para o outro lado. Durante 4 meses, o ator permaneceu no reclusório norte, enquanto seus advogados pediam, sem sucesso, que o liberassem enquanto aguardava julgamento. Em março de 2021 chegou o acordo. 3 anos de liberdade condicional, compensação econômica, desculpas públicas e terapia obrigatória para controlar sua ira. Parecia uma saída, mas na realidade era o fim da carreira que havia sonhado. A Televisa cortou as 2 marcas, os colegas o abandonaram, o condenaram publicamente. De estrela juvenil, Eleazar passou a se tornar o exemplo do que a indústria já não estava disposta a tolerar. E, embora após sair da prisão tenha tentado mostrar-se arrependido, sua imagem ficou manchada de maneira irreversível. Hoje, afastado dos holofotes, cumpre com as condições que a justiça lhe impôs. Falou de terapia, de mudanças, de erros que jura não repetir. Mas no mundo do espetáculo, o perdão do público é mais difícil de conseguir do que o de um tribunal. A história de Eleazar Gomes é um espelho brutal de uma nova era no México, onde a violência contra a mulher já não se perdoa nem se esquece, e onde um único ato pode apagar em segundos todo um futuro promissor. Eduardo Yáñez. Durante mais de 3 décadas, Eduardo Yáñez foi sinônimo de elegância e profissionalismo na televisão mexicana. Galã indiscutível de telenovelas como Amor Real, Fuego en la Sangre ou Destilando Amor, sua presença impunha respeito dentro e fora do set. Mas um instante de fúria captado em vídeo foi suficiente para que a imagem impecável construída ao longo de anos desmoronasse diante de milhões. Em 11 de outubro de 2017, em Los Angeles, Yáñez caminhava pelo tapete vermelho quando o jornalista
do programa El Gordo e La Flaca, lançou-lhe uma pergunta incômoda sobre a tensa relação com seu filho. Eduardo respondeu com irritação, exigindo respeito à sua vida privada. O repórter insistiu, e então aconteceu o impensável. Yáñez levantou a mão e deu-lhe um tapa no rosto, diante das câmeras e microfones. O golpe ressoou além do evento. Em questão de horas, o vídeo se tornou viral em todo o mundo hispânico. O escândalo foi imediato. Para a imprensa, era ouro puro um galã renomado, agredindo um repórter ao vivo. Para o público, uma decepção monumental. E para as marcas e produtores, um risco inaceitável. Em dias, campanhas foram suspensas, projetos colocados em pausa, e o nome de Yáñez deixou de ser garantia de sucesso para se tornar sinônimo de violência. O jornalista processou o ator por agressão física e danos morais. Embora o caso tenha sido resolvido extrajudicialmente com uma indenização confidencial, a mancha na carreira de Yáñez não foi apagada. O próprio ator pediu desculpas públicas, reconhecendo que estava passando por um momento difícil e que havia perdido o controle. Mas na era digital, um pedido de desculpas nunca pesa mais do que um vídeo viral. Com o tempo, Eduardo conseguiu voltar à televisão em produções como Falsa Identidade e Se Nos Deixam. No entanto, cada entrevista, cada perfil sobre sua vida, inevitavelmente, revive aquele instante em que sua mão falou mais alto que suas palavras. A história de Eduardo Yáñez é a prova viva de que uma carreira de décadas pode vacilar por um segundo de ira. Um lembrete brutal de que, diante dos refletores, a privacidade é frágil e o autocontrole é tudo. No seu caso, um único golpe marcou a diferença entre o respeito e o escândalo eterno. Dani Trejo. O rosto de Dani Trejo é inconfundível. Cicatrizes profundas, olhar duro, gesto implacável. Em Hollywood, ele se tornou o vilão perfeito, mas o que poucos entendiam ao vê-lo na tela era que ele não estava interpretando um papel, estava contando sua própria vida. Antes de ser ator, Trejo foi um criminoso, e não qualquer um viciado em heroína desde os 12 anos. Um assaltante armado aos 15 e um preso habitual em algumas das prisões mais temidas da Califórnia. Nos anos 60 e 70, Dani entrava e saía de prisões como San Quentin e Soledad. Entre celas e brigas, encontrou uma tábua de salvação, o boxe. Tornou-se campeão em peso leve e médio atrás dos muros. Mas mesmo ali, seu maior inimigo não eram os golpes, era o vício. Até que um dia, em absoluta solidão, prometeu mudar sua vida e dedicar cada dia que lhe restasse a ajudar os outros. A virada chegou em 1985, quase por acidente. Trabalhava como conselheiro para viciados quando alguém o levou ao set de um filme para aconselhar um jovem com problemas. Os produtores o ouviram e em minutos o convidaram para interpretar um preso. Pura ironia, um papel que conhecia bem demais. Esse pequeno extra abriu a porta para mais de 400 produções de cinema e televisão. E com o diretor Robert Rodrigues, a glória chegou a Trejo. Ele já não era um vilão qualquer, era Machete, um ícone do cinema de ação. O mais surpreendente é que ele nunca escondeu seu passado. Pelo contrário, ele o transformou em motivação. Visitou prisões, falou com presos, viciados e jovens em risco. Sempre contava o mesmo. Tudo de bom que me aconteceu na vida foi consequência de ajudar outras pessoas. Uma filosofia nascida entre grades, transformada em uma mensagem de esperança. Hoje, com mais de 80 anos, Dani Trejo não só continua atuando. Tem sua própria cadeia de restaurantes, Trejos Tacos, e uma legião de fãs que o veem como um exemplo vivo de que é possível reescrever a história pessoal. Em contraste com outros atores que a prisão destruiu, Trejo a transformou em seu combustível. De criminoso temido a herói improvável, sua vida demonstra que até os passados mais sombrios podem brilhar na tela, e no coração de milhões. Jorge Salinas. Na tela, Jorge Salinas era o galã perfeito, sedutor, elegante, protagonista de telenovelas memoráveis como Mi Pequeña Traviesa, Tres Mujeres e Mi Corazón es Tuyo. Sua imagem estava associada a La de Un,
aquele que todas as audiências queriam ver no horário nobre. Mas em 2009, longe dos sets, essa imagem idílica se quebrou da forma mais brutal, com uma prisão por acusações de violência doméstica em Miami. A notícia abalou seus seguidores. Fotografias do ator, escoltado pela polícia, circularam nos noticiários e tabloides. O contraste era devastador. O homem que conquistava corações na ficção aparecia agora como suspeito de agredir sua então esposa, a atriz Adriana Cattaneo. As manchetes não perdoaram e o escândalo cruzou fronteiras, atingindo não apenas sua vida privada, mas também sua reputação profissional. Embora o caso não tenha prosperado nos tribunais e o casal tenha tentado reconciliar-se, a semente da dúvida foi plantada. Produtores e marcas começaram a olhá-lo com cautela. Na indústria, a confiança é ouro e uma única prisão pode colocar tudo em risco. Para o público, a figura do galã perfeito ficou manchada pela suspeita de violência. Com o tempo, Jorge conseguiu se manter presente na televisão, protagonizando novas produções e reconstruindo sua vida pessoal ao lado da atriz Elizabeth Álvares, com quem formou uma família estável. Mas a sombra daquela prisão em Miami nunca desapareceu completamente. Em cada revisão de sua trajetória, esse episódio sombrio aparece como uma cicatriz impossível de apagar. A história de Jorge Salinas reflete uma dura verdade. O brilho da fama pode desaparecer em segundos quando os problemas pessoais vêm à tona. Em um meio onde a imagem é tudo, um único tropeço pode transformar o galã mais querido em protagonista de um escândalo que o persegue para sempre. Carlos Said. Carlos era a nova promessa das telenovelas mexicanas. Jovem, atraente, com o impulso que a Televisa buscava para conquistar o público jovem. Seu nome começava a soar em produções como Mi Corazón es Tuyo. E como diz o ditado, e nas redes sociais, acumulava seguidores que o viam como o próximo galã. Tudo indicava que sua ascensão seria meteórica, até que uma noite de 2018 mudou tudo. Em um elegante hotel da cidade do México, durante o lançamento de uma nova telenovela, Carlos viveu seu pior momento. Um paparazzo insistia em fotografá-lo em um instante privado. O assédio se tornou insuportável e o jovem ator explodiu. Em questão de segundos, o que era uma festa de estreia se transformou em um escândalo. Carlos agrediu fisicamente o fotógrafo. O homem terminou com ferimentos leves. A polícia foi chamada e o ator saiu escoltado pelos oficiais diante das câmeras que não perdoam. As imagens se propagaram nas redes sociais à velocidade de um raio. Em vez de manchetes sobre sua carreira promissora, o que circulava era seu rosto ao ser detido por agressão. No dia seguinte, recuperou a liberdade após pagar fiança, mas já era tarde demais. O dano estava feito. A Televisa, sempre zelosa da reputação de seus talentos, mostrou seu descontentamento. Os produtores começaram a duvidar. Os telefones pararam de tocar. As oportunidades que pareciam seguras passaram para as mãos de outros atores. A carreira que mal começava a decolar se chocou contra o muro de um erro. Carlos pediu desculpas públicas, tentou se redimir participando em campanhas contra a violência e buscou refúgio em projetos independentes e em plataformas digitais. Mas o brilho de antes nunca voltou. Em uma indústria feroz, onde novos talentos aparecem a cada dia, um único deslize pode ser a sentença final. Hoje continua lutando para reconstruir sua reputação passo a passo desde o início. Mas sua história ficou gravada como um aviso na era das redes sociais. Um instante de fúria não só se torna viral, pode apagar anos de trabalho e um futuro inteiro. Ramón Ayala. Ramón Ayala dispensa apresentações. Ídolo da música nortenha, virtuoso do acordeão, voz de hinos imortais como Tragos Amargos ou Um Punho de Tierra. Durante mais de 6 décadas, encheu palcos e moldou o som do norte do México. Mas em dezembro de 2009, seu nome apareceu nas manchetes, não por sua música, mas por uma operação militar que o vinculou, ainda que por acidente, com o mundo mais temido do país, o narcotráfico.
de Natal em Tepoztlán, Morelos. Ayala e seu grupo, os Bravos do Norte, tinham sido contratados para tocar em um evento privado. O que não sabiam, segundo sua defesa, era que os anfitriões eram membros do cartel Beltrán Leiva. A celebração terminou em tragédia. Um confronto entre militares e sicários deixou 3 mortos. Entre os detidos naquela noite estava o próprio rei do acordeão. As imagens de Ayala sob custódia militar abalaram o México. O ídolo de gerações tocando para chefes do narcotráfico. As especulações voaram. O artista permaneceu várias semanas detido enquanto se investigava se ele sabia para quem estava cantando. Seus advogados insistiram que ele era um músico contratado sem conhecimento dos convidados. Finalmente, ao não se encontrarem provas de vínculos diretos, foi liberado. O dano, no entanto, já estava feito. Seu nome ficou manchado pela suspeita e durante um tempo falou-se mais de sua prisão do que de sua música. Em um gênero onde a fronteira entre cultura popular e narcocultura é difusa, a polêmica foi ainda mais intensa. Ayala era culpado de cumplicidade ou simplesmente vítima de estar no lugar errado? O certo é que soube sobreviver ao escândalo. Com o apoio de seus fãs e o peso de seu legado, voltou aos palcos, gravou discos, ganhou prêmios e demonstrou que sua música era mais forte que qualquer acusação. Hoje, com mais de 70 anos, continua tocando consolidado como lenda viva da música nortenha. A queda de Ramón Ayala não foi definitiva, mas sua prisão deixou um aviso incômodo no México. Nem mesmo o rei do acordeão pode escapar do eco do narcotráfico, um eco que o acompanhará para sempre, embora suas canções maiores que a polêmica o mantenham no trono do gênero que ajudou a definir. Alfonso Obregón. Sua voz era inconfundível. Durante anos, Alfonso Obregón fez parte da infância de milhões. O ator de dublagem que deu vida em espanhol a personagens tão icônicos como Shrek e Kowalski, de Os Pinguins de Madagascar. Mas o que poucos imaginaram é que por trás dessa voz querida, um dia apareceria uma manchete devastadora. Ator detido no reclusório norte. A notícia explodiu como uma bomba. O homem que fez rir com frases memoráveis da animação apareceu algemado, rodeado de policiais, entrando em uma das prisões mais temidas da cidade do México. Para os fãs, foi um choque brutal. Como o querido Ogro Verde podia agora estar associado a grades e tribunais? Os primeiros relatos falavam de um altercado que terminou mal, de um episódio que saiu de controle e que o levou direto para uma cela. O desconcerto foi imediato. Não se tratava de um ator de escândalos midiáticos nem de alguém acostumado às capas de tabloides. Alfonso era a voz por trás do microfone, invisível, mas presente na memória coletiva. E agora essa mesma voz se tornava protagonista de um drama real. Nas redes sociais, a indignação se misturou com a incredulidade. Os fãs resistiam a acreditar que o homem que deu vida a personagens queridos pudesse estar envolvido em problemas com a justiça. Mas as imagens eram claras. Obregón estava detido. Com o passar dos dias, a história se encheu de nuances. Falou-se de mal-entendidos, de processos legais que ainda precisavam ser esclarecidos, de uma situação que talvez tivesse sido ampliada pelas manchetes. No entanto, o golpe à sua imagem foi inevitável, porque no mundo das celebridades, a primeira impressão é a que fica, e as fotos de um homem atrás das grades pesam mais do que qualquer explicação posterior. Hoje a lembrança de Alfonso Obregón continua dividida. Para muitos continuará sendo a voz que deu vida a um ogro que ensinava a rir e sonhar. Para outros, ficará marcado por aquele episódio que o levou aos jornais. Não como ator de dublagem, mas como detido. Uma cruel paradoxo, o homem que dava voz a personagens imortais acabou sendo silenciado, pelo menos por um tempo, pelas paredes de uma cela. Júlio César Chávez Jr. Ser filho do grande Júlio César Chávez, a lenda do boxe mexicano, parecia ser uma bênção. Júlio César Chávez Jr. herdou o sobrenome, o talento nos punhos e a atenção da imprensa, desde que estreou como profissional, campeão mundial.
Como ídolo de peso médio de uma nova geração, a glória estava em suas mãos. Mas com o tempo, o que prometia ser um legado de triunfos se transformou em um desfile de escândalos, vícios e prisões que o perseguiram fora do ringue. Os alarmes começaram com sua vida desordenada, festas intermináveis, problemas com substâncias proibidas, sanções esportivas e um desempenho que foi se apagando junto com os rumores de excessos. No entanto, o pior ainda estava por vir. Em várias ocasiões, Chaves Júnior foi detido pelas autoridades, desde posse de drogas até conflitos pessoais que o levaram direto às manchetes. O mais comentado ocorreu recentemente quando foi preso no México após ser encontrado com substâncias ilegais em circunstâncias suspeitas. A imagem foi devastadora. O filho do grande campeão, outrora herói do boxe, conduzido como um delinquente comum. Os meios de comunicação o devoraram sem piedade. Para muitos, Chaves Júnior se tornou um símbolo da decadência, o contraste doloroso entre um pai que elevou o orgulho de todo um país e um filho preso no abismo de seus próprios excessos. Em entrevistas posteriores, seu pai, visivelmente afetado, não escondeu a dor. Dói mais como pai do que como ídolo ver meu filho neste caminho. As tentativas de reabilitação foram múltiplas. Clínicas, tratamentos, promessas de voltar ao boxe em forma. Mas cada tentativa parecia esbarrar na mesma realidade. Um homem que não conseguia vencer seus demônios internos. E enquanto isso, sua carreira desmoronava entre sanções, derrotas e cancelamentos de lutas. Hoje, Júlio César Chaves Júnior continua lutando, mas já não apenas contra rivais no ringue, mas contra si mesmo. Seu nome aparece mais em sessões de nota policial do que em manchetes esportivas, e seu futuro no boxe é incerto. O que alguma vez foi esperança de continuidade para o legado de seu pai, agora é lembrado como um aviso brutal. A fama e o sobrenome não são suficientes quando os excessos te colocam contra as cordas. De campeão mundial a protagonista de escândalos. A história de Chaves Júnior é a crônica de uma queda que dói não apenas a uma família, mas a um país inteiro que um dia o viu como herdeiro da glória.